Eu fui fazer uma mamografia por conta de um exame preparatório para uma cirurgia plástica. Eu tinha 35 anos, nenhum nódulo palpável, 0 casos de câncer na família. Eu amamentei 2 filhos e também nunca tive sobrepeso. Então, tudo parecia muito longe, mas estava lá. Metástase na axila direita, cirurgias, quimioterapia, radioterapia. No mundo, 1 em cada 8 mulheres terá câncer de mama. Porém, se quando for descoberto o tumor estiver em estágio inicial, isto é, menos de 1 centímetro, as taxas de cura podem superar os 95%. No Brasil, esse tipo de câncer é o segundo mais incidente em mulheres de todas as regiões. Para o ano de 2022, foram estimados mais de 66 mil novos casos. O Outubro Rosa é o mês em que conversamos um pouco mais sobre essa doença um tanto silenciosa e que pode atingir a todos, incluindo os homens e pessoas não binárias, que representam somente 1% de todos os casos. Por isso, a mensagem aqui é conscientização, prevenção e autocuidado para todo mundo que tem peito. Vou conversar com a Carla Torres, Partner Marketing Manager do Google Cloud, que passou pelo câncer de mama e hoje defende essa causa. Carla, o que você acredita que a gente pode fazer para erradicar essa doença? De todos os tipos de câncer, o de mama é o mais curável. Então, o que a gente pode fazer? Exames precoces. Cumprir a nossa agenda de saúde, parar de cancelar o médico por causa da reunião, do evento que entrou na agenda e conhecer o nosso corpo através de tantos recursos que temos hoje na área de saúde feminina. No Brasil, em 2021, foram realizadas quase 3,5 milhões de mamografias em mulheres pelo SUS. Elas esperam por dias ou semanas até que o médico radiologista revise seus exames, além de todos os retornos necessários. Esse pode se tornar um processo estressante e muitas vezes longo. Junto com a Northwestern Medicine, o Google Health está trabalhando em um estudo com mulheres nos Estados Unidos em que elas podem escolher em ter suas mamografias revisadas por um modelo de inteligência artificial experimental. Nesse processo, caso seja sinalizada alguma alteração, esse exame será revisado imediatamente por um médico radiologista e, se necessário, a pessoa pode passar por novos exames no mesmo dia. Essa pesquisa busca entender se é possível reduzir o tempo em que as mulheres passam esperando por uma avaliação. Carla, você acredita que a tecnologia pode ajudar na cura e na prevenção com essas doenças? E como que tem sido para você essa experiência? Eu acredito que todos os recursos, tecnológicos, humanos, precisam ser usados no combate a essa doença. Afinal, 1 em cada 8 é muita gente. Então a gente precisa fazer mais. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma empresa que se dedica a estudos como esse, porque vencer essa doença não é fácil. É gerenciável, mas você precisa ter acesso ao tratamento certo, no momento certo e com todos os recursos necessários. Como todo tratamento de câncer, existem múltiplas consequências. Para curar um tumor, você sacrifica a sua saúde mental, física, sua aparência e até a sua fertilidade. Então, como que eu passei por isso? Para mim foi muito importante conhecer essas estatísticas de perto. Elas são tão numerosas que me ajudaram a entender que eu não estava num lugar de exclusividade, de vítima. Eu me fortaleci vendo tantas mulheres que já haviam passado pela mesma situação e foquei em enfrentar o tratamento de um jeito bem radical. Eu tentei afastar tudo que não era essencial naquele momento e me apoiar em quem estava realmente ao meu lado. E hoje eu vejo que foi ao mesmo tempo difícil, mas transformador. Então, basicamente, em outubro eu gostaria de sumir. Mas eu não faço isso, porque isso não iria ajudar ninguém a passar pelo que eu passei. Então, estou aqui. A conscientização começa por meio da informação e é muito importante que a gente fale sobre isso para que, além de enfrentar essa doença, possamos ajudar outras pessoas sendo uma verdadeira rede de apoio. O diagnóstico precoce, unido à tecnologia, à informação e ao conhecimento, podem salvar vidas.